Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Tarde de 26 de dezembro de 1929. Sede do jornal Crítica, do jornalista Mário Rodrigues, pai de Nelson e Roberto Rodrigues, centro do Rio de Janeiro. A jornalista e escritora Silvia Serafim Tibau entra na redação do jornal e pergunta: Doutor Mário Rodrigues está? Não, ainda não chegou. E Mário Rodrigues filho? Também não. Silvia se dirige a Roberto. Pode me dar 2 minutos? Roberto faz sinal para Nelson se levantar da cadeira em frente à sua mesa e dar o lugar a Silvia. Em particular, por favor. Pois não. Poderia ser uma peça de Nelson Rodrigues, mas não, é a encenação de uma história real. Naquela tarde de 26 de dezembro de 1929, a jornalista e escritora Silvia Serafim Tibau, de 28 anos, deu um tiro no irmão de Nelson Rodrigues, Roberto, então com 23 anos de idade. Ele morre 3 dias depois. O motivo seria a manchete daquele dia do jornal Crítica, que trazia uma reportagem difamatória do desquite de Silvia, ilustrada por Roberto, com insinuações de que ela estaria traindo o marido. O episódio marca profundamente Nelson Rodrigues, que assistiu a tudo. Mais tarde, ele confessaria: O meu teatro não seria como é, nem eu seria como sou, se não tivesse sofrido na carne e na alma, se não tivesse chorado até a última lágrima de paixão o assassinato de meu irmão Roberto. Você acompanha a partir de agora a reportagem especial Nelson Rodrigues, 30 anos da morte do anjo pornográfico. Nelson Rodrigues nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 23 de agosto de 1912, quinto filho do casal Mário Rodrigues e Maria Esther Falcão. Em janeiro de 1916, a família deixa Recife e se instala no Rio de Janeiro, na Rua Alegre, aldeia campista, subúrbio do Rio de Janeiro. Lá, Nelson presenciou os nascimentos feitos com parteiras, os velórios em casas, os adultérios. E foi observando o cotidiano dos moradores de aldeia campista que ele se inspirou para escrever Engraçadinha e Seus Amores e boa parte de A Vida Como Ela É. Aos 8 anos de idade, Nelson já dava sinais do escritor que seria. Um dia, a professora da Escola Pública Prudente de Moraes, onde Nelson estudava, fez um concurso de redação. O tema seria livre e a melhor redação seria lida em voz alta na sala de aula. A professora quase cai dura ao ler o texto de Nelson, uma história de adultério. O marido chega de surpresa em casa, entra no quarto, vê a mulher nua na cama e o vulto de um homem pulando pela janela e sumindo na madrugada. O marido pega uma faca e liquida a mulher. Depois ajoelha-se e pede perdão. A redação de Nelson foi premiada, afinal estava muito bem escrita, mas não pôde ser lida em sala de aula. Alguns anos depois, aos 13 anos, Nelson inicia a carreira jornalística, trabalhando no jornal que o pai tinha acabado de fundar, Amanhã. Ganhava R$30 mil por mês. Sua especialidade, descrever pactos de morte entre jovens namorados, que eram comuns na época. Logo ganha uma coluna na página 3 do jornal e publica seu primeiro artigo, A Tragédia da Pedra. Em uma entrevista a Fernanda Montenegro, em 1974, ele relembrou: Ganhava R$300 mil, coisa que para ela era um belo ordenado. R$300 mil. Eu, aos 14 anos, escrevi no jornal do meu pai, na primeira coluna que tinha Jeca do Patrocínio, Monteiro Lobato, Agripino Greco, Antônio Torres, Humberto de Campos, etc. Eu escrevi um artigo chamado A Tragédia da Pedra, que foi uma estreia literária formidável, foi um sucesso. Todo mundo achou que eu era o tal, não sei o quê. E o garotinho pequenininho, cabeçudo, eu também fiquei deslumbrado comigo mesmo. Mas a carreira como articulista durou pouco. O pai de Nelson perde o jornal para o sócio. Menos de 2 meses depois, Mário Rodrigues inaugura o jornal Crítica.
foi uma época próspera na vida dos Rodrigues. A família já estava muito bem e tinha se mudado para um palacete na rua Joaquim Nabuco, em Copacabana. Em vez de comprar, Mário Rodrigues preferiu alugar o imóvel e aplicar o dinheiro nos equipamentos do jornal. A família iria se arrepender amargamente da decisão. 3 meses depois do assassinato do irmão de Nelson na redação da Crítica, morre seu pai. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Em outubro do ano seguinte, estoura a Revolução de 30 e o jornal Crítica, que defendia a República Velha, é fechado depois de ter todas as máquinas destruídas e nunca mais volta a circular. Começa então um dos períodos mais duros para a família de Nelson Rodrigues, que perde tudo. Durante 2 anos, eles viveriam com os 800 mil réis de uma última cobrança do jornal. A única coisa que os Rodrigues sabiam fazer era jornal. Por isso, uma semana depois do fim da Crítica, eles começam a bater de porta em porta nas redações em busca de emprego. Nelson tinha então 18 anos de idade. No fim de um mês de tentativas diárias, eles constatariam que elas seriam inúteis. Ninguém queria empregar os filhos de Mário Rodrigues. Em vida de meu pai, e enquanto circulou Crítica, tínhamos amigos por toda parte. Eu era tratado, desde os 13 anos, como um pequeno gênio. Mas morto Mário Rodrigues e morta Crítica, os rapapés sumiram até o último vestígio. Ninguém era amigo, e adquiri naqueles dias uma experiência de Balzac. Todo mundo tinha medo e ódio do meu pai, e o ódio era amável, risonho, era cínico por causa do medo. A família então começa a vender tudo: garfos, facas, pratos, terrinas, toalhas. Nelson relembra o difícil período. Eu e toda a minha família começamos a passar fome. Eu digo fome, não no sentido vago, teórico, mas fome verdadeiramente, fome física, fome de não ter o que comer. Quando a situação começava a ficar desesperadora, abre-se uma porta para a família. Roberto Marinho convida Mário Filho para assumir a página de esportes em O Globo. Ele aceita e leva os irmãos Nelson e Jofre, que a princípio trabalham de graça. 1 ano depois, Marinho assina a carteira de Nelson, que passa a receber 500 mil réis por mês. O dinheiro é todo entregue à sua mãe no final do mês. Ele fica apenas com o suficiente para os cigarros. A fome fez buracos no pulmão de Nelson. Em 1934, ele descobre que está tuberculoso. Vai se tratar em Campos do Jordão. Seria a primeira de uma série de internações por conta da doença. Sabendo das dificuldades da família, Roberto Marinho continua pagando o ordenado de Nelson. Em abril de 1936, a doença ataca seu irmão mais querido, Jofre, então com 21 anos. Nos 7 meses em que esteve internado no sanatório de Correias, distrito de Petrópolis, Nelson fica ao lado do irmão. Além de amá-lo profundamente, se sentia culpado pela doença dele. Com o tipo mais grave da doença, Jofre acaba morrendo vítima da tuberculose. O jornalista e professor de literatura Edmilson Caminha lembra que o escritor sofreu na pele o drama da condição humana. Curioso, eu diria, o impressionante é que o Nelson Rodrigues viveu tragédias gigantescas, tragédias que você imagina de dizer, puxa, como é que um ser humano consegue sobreviver a essa provação? Então, o próprio Nelson Rodrigues foi um homem que sofreu profundamente o drama da condição humana. A morte dos irmãos e a tuberculose não foram as únicas tragédias na vida de Nelson, como lembra Edmilson Caminha. Depois há esse episódio de uma das tragédias do Rio de Janeiro, durante um daqueles temporais tão comuns à cidade, em que morreu o irmão dele e a cunhada, foi algo terrível aquilo, uma pedra que rolou de um daqueles morros e pôs abaixo, imagine, um prédio de apartamentos todo, o prédio todo foi destruído por essa pedra gigantesca que rolou em costa abaixo. Então o Nelson, depois o nascimento da filha cega, surda, tetraplégica. Você está acompanhando o especial Nelson Rodrigues, 30 anos da morte do anjo pornográfico.
Você volta a acompanhar a reportagem especial Nelson Rodrigues, 30 anos da morte do anjo pornográfico. A estreia de Vestido de Noiva seria um momento de glória para Nelson Rodrigues. A peça, que estreou no dia 28 de dezembro de 1943 no Municipal, dirigida por Zembinski, foi um sucesso e ao final do terceiro ato, depois de muitos aplausos, a plateia pede para o autor subir ao palco. Nelson, que assistia do camarote com sua mulher Elza, a mãe e a irmã, chega a acenar, mas ninguém o vê. O autor diria depois que naquele momento sentiu-se um marginal da própria glória. Ao contrário do que acontece normalmente em noite de uma grande estreia, Nelson não teve uma festa com champanhe. Enquanto o elenco comemorava na chique sorveteria A Brasileira, na Cinelândia, ele, a mulher, a cunhada e a sogra foram jantar na leiteria Palmira, na Avenida Rio Branco. O cardápio, bife, batata frita e 2 ovos. Ele não tinha dinheiro, situação que começaria a mudar naquele momento. Edmilson Caminha diz que Nelson Rodrigues foi excelente cronista e romancista, mas que como dramaturgo ele foi um gigante. Ao Nelson Rodrigues cronista, ao Nelson Rodrigues romancista e ao Nelson Rodrigues dramaturgo. Então são 3 figuras muito bem definidas e muito bem caracterizadas na obra de Nelson Rodrigues. O Nelson, autor de romances como Asfalto Selvagem, por exemplo, em que ele criou uma das personagens de maior força, de maior vigor e de maior riqueza humana da literatura brasileira, que é a Engraçadinha. Ao Nelson Rodrigues cronista, primoroso, que você pode pôr na estante juntamente com os grandes nomes da crônica brasileira, e ao Nelson Rodrigues este gigantesco, que é o Nelson Rodrigues dramaturgo. Eu costumo dizer, Nelson Rodrigues era o Shakespeare brasileiro. O nosso Shakespeare foi Nelson Rodrigues. Edmilson Caminha diz que o crítico de teatro brasileiro Sábato Magaldi dividiu o teatro de Nelson em 3 grandes segmentos. A obra do Nelson Rodrigues para o teatro foi muito bem dividida, de uma maneira muito inteligente, por um grande crítico do teatro brasileiro chamado Sábato Magaldi. Ele dividiu o teatro de Nelson Rodrigues em 3 grandes segmentos. Há as peças míticas, as peças psicológicas e as tragédias cariocas. Então, este Nelson Rodrigues do teatro é gigantesco, é grande, é um nome a ser lembrado sempre como um dos grandes criadores de histórias e de personagens levadas à cena no Brasil. Muitas peças viriam depois de Vestido de Noiva e todas, sem exceção, provocariam polêmica. Sem falar na coluna que logo depois Nelson começaria a escrever em A Última Hora, A Vida Como Ela É. Nelson assinou durante 10 anos a coluna. Durante 10 anos, dia após dia, o leitor tomava conhecimento do adultério do dia. Era um adultério. A única coisa que realmente não morre, que nos interessa não morre, como história, é um adultério de quem quer que seja, até um adultério de galinheiro, entre galinhas, etc., faz um sucesso incrível. É o negócio de trair mulher ou trair mulher, isso é o destino dela. Mas o homem, compreendeu? Isso é uma coisa deliciosa, de uma satisfação cruel incrível. Nessa época, a atriz Fernanda Montenegro queria que Nelson escrevesse uma peça para o Teatro do Sete. Numa conversa entre ela, Nelson, o autor de novelas Gilberto Braga, o dramaturgo Aldomar Conrado e o crítico Sábato Magaldi, em 74, eles se divertem com o fato. Você levou meses? Eu levei uns 8 meses, né, Nelson? Telefonando para mim. Eu sou uma persistente. Eu me lembro que eu, semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, eu pegava o telefone e o Nelson vinha e dizia que era o Nóvoa, né? E de vez em quando ele tomava outra personalidade. Era uma conversa completamente kafkiana, um negócio incrível de absurdo. Mas no fim de 8... Chamar você da Musa Sereníssima. A Musa Sereníssima, imagina você, eu Sereníssimo. Eu sei que no fim de uns 8 meses, já nem sei mais, né? Porque eu perdi os meses. Foi incrível. Foi uma obstinação linda. Linda. Linda porque deu uma peça espantosa. E toda vez que eu tenho uma paciência sem esperança. Sem esperança. Sem esperança. Exatamente. Você telefonava achando que era absolutamente inútil o telefonema,
mas por uma questão de honra profissional e artística, você pedia mais uma vez a peça. E eu, achando que jamais faria esta peça, prometi a você. A sua insistência foi de tal maneira que começou a doer tanto em mim te incomodar, e a me deixar triste, porque eu não cumpria uma promessa tantas vezes repetida, que eu resolvi então fazer a peça. Deslumbrado, no fim de passagem, porque estava cumprindo a minha palavra. Essa coisa simples, eu tive que cumprir a palavra, me deixou num deslumbramento atroz. E eu subi no meu próprio conceito. A peça em questão foi Beijo no Asfalto, a história de um homem comum, casado, que atende ao pedido de um homem que está agonizando na rua depois de ser atropelado. O personagem passa então a ser caluniado pelo repórter de um jornal. A peça estreou em 1961. Antes de terminar, várias pessoas se levantaram indignadas com o que viam e saíram chamando Nelson Rodrigues de tarado. Apesar da pecha, Nelson Rodrigues dava declarações absolutamente desconcertantes, como em uma entrevista a Otto Lara Rezende em 1977. O beijo na boca, que todo mundo faz com maior facilidade, maior leviandade. O sujeito só devia beijar uma única mulher em toda a sua vida. E caso não aparecesse a mulher amada, não beijar, simplesmente não beijar. Para Edmilson Caminha, Nelson Rodrigues era, na verdade, um moralista. Nelson era, por incrível que possa parecer, um moralista. É impressionante como eu acho que há equívocos sobre Nelson Rodrigues. Há pessoas que consideram Nelson Rodrigues um pervertido, há pessoas que acham que Nelson Rodrigues era um degenerado. Pelo contrário, só quem poderia escrever o que Nelson Rodrigues escreveu sobre a condição humana, sobretudo quanto à pulsão sexual que move o ser humano, só um moralista escreveria aquilo. Então Nelson Rodrigues era um profundo conservador. Ele era uma pessoa cujos valores éticos, cujos valores morais eram muito firmes, eram muito fortes. Show do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua disciplina, Fluminense eu tenho amor ao tricolor. Nada empolgava mais Nelson Rodrigues que o Fluminense. Foi para ele e sobre ele que o escritor fez algumas de suas melhores crônicas, como a publicada no O Globo sobre a final do Campeonato Carioca de 69, em que o Fluminense venceu o Flamengo por 3-2. Chega de humildade. Amigos, a humildade acaba aqui. Desde ontem, o Fluminense é o campeão da cidade. No maior Fla-Flu de todos os tempos, o tricolor conquistou a sua mais bela vitória. E foi também o grande dia do estádio Mário Filho. A Massa Pó de Arroz teve o sentimento do triunfo. Aconteceu então o seguinte: vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal, Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais. Daqui a 200 anos a cidade dirá mordida de nostalgia: aquele Fla-Flu. Quem não esteve ontem no estádio Mário Filho não viveu. E o Fluminense fez uma exibição perfeita e retocável. Lutou com a alma indomável do campeão. Ninguém conquista o título num único dia, numa única tarde. Não. Um título é todo sangue, todo suor e todo lágrimas de um campeonato inteiro. Acreditem, o Fluminense começou a ser campeão muito antes. Sim, quando saiu do caos para a liderança. Do caos para a liderança, repito, foi a nossa viagem maravilhosa. Lembro-me do primeiro domingo em que ficamos sozinhos na ponta. As esquinas e os botecos faziam a piada cruel. Líder por uma semana. Daí para frente, o Fluminense era sempre o líder por uma semana. Olhem para trás. Da rodada inaugural até ontem, não houve time mais regular, mais constante, de uma batida mais harmoniosa. Mas foi engraçado. Por muito tempo, ninguém acreditou no Fluminense. Ninguém.
Um dia, Flávio veio de São Paulo. Era o ponta de lança mais esperado que um Moisés. Queríamos um goleador e nunca mais se interrompeu a ascensão para o título. O curioso é que há muito tempo, aqui mesmo desta coluna, fez-se o vaticínio de que o campeonato teria a sua decisão num Fla-Flu. Foram autores de tal profecia primeiro o Celso Bulhões da Fonseca, em seguida o Carlinhos Niemeyer, um e outro rubro-negros. O que ambos não sabiam é que já estava escrito há 6.000 anos que o campeão seria o Fluminense. E vou citar um outro oráculo, o Haroldo Barbosa. Quando o tricolor parecia uma piada, o bom Haroldo piscou o olho para o Marcelo Soares de Moura. Este é o ano do Fluminense, e do seu olhar vazava luz. E mais, na sexta-feira, o presidente do Fluminense, Francisco Laporte, convidou para um almoço em sua residência a mim, ao Marcelo Soares de Moura e ao Carlinhos Nasser. Ainda na mesa e antes do cafezinho, baixou-nos o sentimento profético do título. Amigos, o que se viu ontem no estádio Mário Filho foi espantoso. Primeiro, a tempestade de bandeiras, de pó de arroz, os pombos tricolores e rubro-negros. E que formidável partida! Houve durante 90 minutos um suspense mortal. O Fluminense fez o primeiro gol e o Flamengo empatou. O Fluminense fez o segundo e o Flamengo mais uma vez empata. 200.000 pessoas atônitas morriam nas arquibancadas, gerais e cadeiras. E foi preciso que Flávio, o goleador do Fluminense, o goleador do campeonato, marcasse aquele que seria o gol da vitória, da doce e santa vitória. E o rubro-negro não empatou mais, nunca mais. Era a vitória, era o título. Agora a pergunta, e o personagem da semana? Podia ser Cláudio, que fez uma exibição magistral e inclusive um gol. Podia ser Denilson, que volta a ser o Rei Zulu e um dos maiores jogadores brasileiros de defesa. Penso também em Galhardo, que a princípio nervosíssimo teve intervenções sensacionais. Podia ser também Telê, que sóbrio, modesto, trouxe a equipe do caos para o título. Mas entendo que desta vez o personagem deve ser o time, do goleiro ao ponta esquerda, todos mostraram uma alma, uma paixão, um ímpeto inexcedíveis. Mas a nossa humildade para aqui. Passamos toda a jornada com um passarinho em cada ombro e as duras e feias sandálias nos pés. Mas o Fluminense é o campeão. Erguendo-me das cinzas da humildade, anuncio: vamos tratar do bi. Era um exagerado, Nelson Rodrigues, mas como ele próprio diria, e daí? Só os imbecis não exageram. Ai de nós se não fossem os exageros libertadores. Um dos rótulos dados a Nelson Rodrigues foi o de reacionário, e ele próprio admitia isso, como explica o jornalista Edmilson Caminha. O Nelson Rodrigues era um homem ideologicamente mais para a direita, foi um homem que defendeu o golpe militar de 64, ele achava que os militares tinham assumido o poder para pôr ordem na casa, para fazer com que o Brasil conseguisse começar a trilhar o caminho do desenvolvimento econômico, da justiça social. E uma das grandes dores do Nelson Rodrigues foi quando ele se convenceu, e da pior maneira que poderia haver, de que o filho dele, o Nelson Rodrigues Filho, havia sido torturado nos porões da ditadura. Isso foi o fim do Nelson Rodrigues, porque ele se convencer de que aquele regime ao qual ele era simpático e que ele via como algo que iria melhorar o Brasil, que aquele regime cometia a vilania de torturar uma pessoa, né, da maneira mais covarde, mais vil que se possa imaginar, isso para o Nelson Rodrigues foi terrível. Eu acho que Nelson, ele a muito duras penas, ele sobreviveu a essa provação. No dia 13 de junho de 1979, quando já sabia da tortura de seu filho, Nelson escreve uma carta aberta ao presidente Figueiredo, publicada no Jornal do Brasil.
Quis o destino que meu filho Nelson, na altura dos 24 anos, entrasse na clandestinidade. Talvez um dia eu escreva todo um romance sobre a clandestinidade e a prisão do meu filho. A prisão não é tudo. O senhor precisa saber que meu filho foi torturado. Ora, um presidente não pode passar como um amanuense. Há uma anistia. Tem que ser uma anistia histórica. O que não é possível é que seja uma anistia pela metade. Uma anistia que seja quase anistia. O senhor entende, presidente, que a terça parte de uma misericórdia, a 10ª parte de um perdão, não tem sentido? Imagine o preso chegando à boca da cena para anunciar: senhoras e senhores, comunico que fui quase anistiado. Minutos antes das 8 horas da manhã do dia 21 de dezembro de 1980, depois de resistir a 7 paradas cardíacas, morria Nelson Rodrigues. Naquela tarde, ele faria 13 pontos na loteria esportiva, num bolão com seu irmão Augustinho e outros amigos. 2 meses depois de sua morte, a primeira mulher dele, Elza, cumpriu seu pedido. Gravou seu nome ao lado do dele na lápide: unidos para além da vida e da morte. É só. Você acompanhou a reportagem especial Nelson Rodrigues, 30 anos da morte do anjo pornográfico, um produto da Rádio Senado. Reportagem e edição Patrícia Novaes. Revisão Maurício Desante. Apresentação Patrícia Novaes e Natan Ferreira. Produção Rodrigo Rezende. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos André Menezes. Participações especiais José Carlos Sigmaringa, Paula Groba, Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende. Entrevista de Nelson Rodrigues a Fernanda Montenegro, Portal das Artes, da Funarte. Entrevista a Otto Lara Rezende, TV Globo, 1977. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.